Bom dia, minha galerinha do nono ano do Colégio Inovação. Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade, estamos aqui juntos, alegres e felizes e contentes e outras coisas mais, para termos aqui uma aulinha de matemática, né? Estamos aqui com os nossos queridos, lindos e maravilhosos alunos, Alex, Bárbara, Beatriz, Bia, Bruno, Cadu, Camille, Clara Gouveia, Renê, Daniel Lima, Hugo, Felipe, João Gabriel Pereira, deixa eu ver aqui quem mais, Júlia Santiago, Natália, Rafael, Vitória Gouveia e Bruno Berti. Eu esqueci de alguém? Eu acho que não. Se eu esqueci de alguém, fale aí, por favor. Esqueci de alguém? Não? Então vamos... Não. Bom, a nossa aulinha, né, a nossa aula anterior, ela foi a respeito de razão e proporção, tá bom? E muita gente fez uma atividade bacana, eu respondi com vocês, postei aí no YouTube e tal. Olha só. Razão, todo mundo sabe. O que é razão? É uma comparação entre duas grandezas. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, razão, comparação. Proporção, uma igualdade entre duas razões. Ok? Só que nesse assunto razão, nós temos um assunto bem simples, que é chamado de escala. O que é escala, Josias? É para a gente escalar? Não, não. Olha só. Escala é o seguinte. Quando nós estamos trabalhando na parte da geometria ou na parte, digamos, na vida profissional, com engenharia, com a mecânica, dependendo da sua área, é importante que você tenha comparação, você faça uma comparação entre o teu mundo real e o mundo virtual. Entre o que você está vendo realmente, o que é de fato e o que é o pensamento. Não estou entendendo não, José. Olha só. Digamos que eu diga assim, olha, mede aí a distância da tua casa para a casa da tua avó. Aí você, caramba, minha avó mora, sei lá em Garanhuns, só suposição. Aí você pega um carro e vai nesse carro, daqui para Garanhuns. Digamos que você vai em linha reta. Eu sei que não existe, mas digamos que você vai em linha reta, daqui para Garanhuns. Chegou em Garanhuns, eu pergunto, olha, qual é a distância da tua casa para a casa da tua avó? Aí você diz assim, 140 quilômetros. Aí eu, beleza, desenha isso aí. Aí tu desenha uma casa feiosa, que é a tua casa, e a casa da tua avó. E traça uma linha. Aí eu pergunto a você, essa linha que você traçou, ela tem 140 quilômetros? Você vai dizer que não. Não, José. Isso aqui não tem 140 quilômetros. Isso aqui representa 140 quilômetros. Não é 140 quilômetros. É a mesma coisa quando você pega o celular e abre o GPS. Aí lá no GPS diz a distância da sua casa para o shopping, a distância para o supermercado. Aí eu pergunto, essa distância é uma distância real que você está vendo? Não. É uma distância virtual, é uma distância imaginária. É uma distância do pensamento. A distância real é quando você entra no carro e vai até o shopping. Só que essa questão de escala, ela facilita com que a gente tenha uma distância enorme e essa distância ela seja representada de maneira pequena. Porque seria impossível construir, por exemplo, como é que eu vou construir o mapa do Brasil? Eu teria que ter uma distância do tamanho do Brasil e levar você para ver uma coisa do tamanho do Brasil. Isso é surreal, isso não existe. Então eu pego o mapa do Brasil e desenho. Só que quando eu desenho ali, eu tenho que desenhar de maneira proporcional. Ou seja, eu tenho que dizer que para cada 1 milímetro que eu desenho no papel, equivale a 1 quilômetro na realidade. Ou para cada 1 centímetro, 1 quilômetro. Então, a escala ela vai sempre estar nessa proporção. Em cima, a imagem virtual, a imagem que você pensou, e embaixo, a imagem real, o que realmente é. Porque seria impossível você construir um mapa, seja ele qual fosse, no papel
na realidade, não existe isso, é surreal. Imagina que alguém fosse representar o planeta Terra. Como é que seria isso? Então, a escala, ela é uma medida, uma forma que a gente encontra de representar uma coisa que está na nossa imaginação, que está no mundo virtual, para o mundo real. Então, sempre vai ter essa comparação do imaginário e real. Imaginário e real. Em cima é o imaginário. Embaixo é o que realmente é. E isso é feito uma... Tá bom? E isso a gente vê muito, principalmente agora quem usa o Google, né? Você usa o Google, então você faz sempre essa comparação. Beleza? Agora eu vou chamar vocês... Vou chamar vocês aqui para a nossa tela, tá certo? Então, aqui está a tela que eu deixei da atividade de vocês, que é o assunto escala. Conseguindo ver direitinho aí? Porque eu preferi colocar aqui em PDF, porque na outra ficava difícil de eu manusear. Todo mundo está vendo aqui? Professor, Oi. qual a página? Sim, senhor. Olha, aí no livro, se eu não estou enganado, é a página 136. Não, 138 no livro de vocês. 138. Então, gente, olha, sem pressa, vamos entender tudo direitinho aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, por favor. Bom, escala. Eu sempre gosto de ler o que está no livro, porque muitos alunos têm preguiça de ler. E esse assunto, ou qualquer outro assunto, é chamado de autodidático. Você teria que ter a capacidade de ler, interpretar, compreender o que você está lendo. Então, muitas vezes, o detalhe que está ali no livro passa despercebido. E daí é importante uma leitura caprichada da sua parte. Uma leitura bem atenta da sua parte. Beleza? E muita gente, infelizmente, não lê. E aí se atropela. Bom, aí diz assim, a razão entre as dimensões, ó, a razão, já aqui já é uma bronca, a razão. A razão entre o quê, professor? Entre as dimensões. Então, a razão, por exemplo, é A sobre B. É isso que ele fala, isso é um B, tá? Tenha fé em Deus que isso é um B. Então, a razão quem? A sobre B. Entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões reais do objeto. Ó, entre a reprodução e as dimensões reais do objeto é chamada de escala. Então, pode ver que aqui ele falou de duas coisas. Ó. Entre as dimensões de uma reprodução, tá aqui, e reais. É chamado de escala. Em um mapa, uma escala é de 1. Em um mapa de 1, ó, essa barrinha aqui é para, viu? Ó, 1 para. É divisão, Josias? É divisão. Mas eu vou dividir? Não, não. Você vai apenas comparar. Então, ele está dizendo aqui, ó, 1 para, ó, 1 para 15 o quê? Milhões? Milhões. Por exemplo, indica que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 15 milhões de centímetros ou 150 quilômetros na realidade. Ó, quando você sai de centímetros para metros, né? Centímetros, aí vem centímetros, decímetros, metros, HM, pá, aí chega a quanto? A 150. Porque você está saindo do maior para o menor. Aí ele diz, no mapa abaixo, peraí, agora, no mapa abaixo, era para pegar o do próprio negócio, peguei do aplicativo. No mapa abaixo, a distância em linha reta entre Belém do Pará e Teresina, Piauí, bora, meu filho, escreva. E Teresina, Piauí é de 5 centímetros.
Veja o que ele diz. Deixa eu apagar logo isso aqui que eu escrevi. Era para ter pego outra caneta e escrevi nessa. Aí tá ruim aqui. Deixa eu apagar logo aqui. Pronto, apaguei. Aí ele diz o seguinte. É de quanto? Ele diz que é de 5 centímetros. Aí ele vem aqui, ó, Pará, né? A quem? A Piauí. Pará, cadê o Piauí? Aqui. É de 5 centímetros. Então, ele vem aqui e vai andando até aqui. Ó, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Não começa a contar daqui não, tá? Aqui é o 0. 1, 2, pronto. Aí ele fala. Com base nessa informação e na escala em que o mapa foi construído, chamamos de X a distância real entre esses municípios e construímos o seguinte quadro. Veja, a distância no mapa é 1 centímetro. 1 centímetro para 150 quilômetros. Então, 5 centímetros vai equivaler a quantos quilômetros? Isso aqui é uma regra de 3, onde você vai fazer meio pelos extremos. Ó, aí ele fala, 1 está para 5. 750. 1 está para 5, assim como 150 está para X. Perceba como eu falo. Perceba. 1 está para 5, assim como 150 está para X. Essa comunicação, você tem que se ligar. 1 para 5, 150 para X. Porque senão, você vai confundir. Olha só o que é que muitos alunos fazem. Muitos alunos pensam assim. Ó. Ele diz, o professor disse que 1 é igual a 150 e 5 é igual a X. Qual é o valor de X? Gente, é 5. Errou. Por que errou? Porque eu não estou dizendo isso. Isto daqui é um número que é igual a um outro número. E a forma da gente resolver é fazendo uma regra de 3. Aí ele faz aqui, ó. 1 vezes X, X está aqui. E 5 vezes 150, 750. Aí sim. Aí eu pergunto a vocês, qual é a distância real? A distância real é de 750 quilômetros. Aí ele fala aqui, portanto, a distância real em linha reta entre os municípios de Belém do Pará e Teresina, Piauí, é de 750 quilômetros. Então, talvez muitos alunos ainda não sabem resolver uma regra de 3. Olha só, isso é sério, tá? Você precisa aprender como resolve aquilo ali meio pelos extremos. Precisa jogar isso, precisa seriamente. Porque senão você vai ficar viajando na maionese. Porque esse assunto, ele é de suma importância. E eu já expliquei. Então, preste atenção para você não confundir e achar que ali são números, tá bom? Achar que isso aqui são números iguais. Não faça isso, por favor. Não, José, eu achei que isso aqui era 1 igual a 100. Não faça isso não, tá? Aí ele diz assim, observe a torre e as fotografias a seguir. Na imagem da esquerda aparece uma miniatura. O que é que você faz? Volta para a imagem, olha a imagem. Vai lendo e vai olhando. Na imagem esquerda aparece uma miniatura da Torre Eiffel. Em escala de 1 para quem? Para 200. 200 e quê? 200 centímetros. 2.000, professor. Hã? 2.000. 2.000, foi mal. Obrigado, 2.000. Foi a água que eu tomei. Ó. Aí diz assim, a cada 1 centímetro equivale a 2.000. Então, é 1 para 2.000. Aí ele pergunta, bom, se é nesse caso, o que é que ele quer saber? Qual é a altura dessa miniatura? Veja que no outro exemplo, ele fez o seguinte, ele deu uma imagem real e pediu
Desculpa, ele deu uma virtual e pediu a real. Nessa não. Nessa ele te dá a real e pede a virtual, que é aquela que você desenhou. É só um vai e vem, na verdade. Aplicando a regra de 3, você resolve facilmente. Olha, aí ele diz, então, 1 está para x, assim como 2.000 está para 30.000. Você pode resolver isso aqui bem simples. Ó. Se você cortar o zero, ó. Esse zero com esse zero com esse, este zero com este. Pronto. Aí divide esse 2 por 2 dá 1. Esse 30 por 2 dá quanto? Dá 15. Uma vez 15, 15. Está aqui o resultado. José precisa fazer isso tudo? Ó, não precisa. Mas é importante caso você queira fazer. Como é que ele faz aqui? Simples, né? Ó, uma vez 30.000, 30.000. Aqui. Aqui, ó, tudinho, ó, passo a passo ele coloca para você. Tá bom? Então, eu não vejo dificuldade de você conseguir resolver isso daí. Bom, quero ouvir de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida nessa partezinha aí, nesse assunto? Professor, Não? Oi, diga. eu quero saber se você dividiu 30 pelo 2 lá na proporção. Não. Eu não dividi, eu dividi, sim, eu dividi 30 por 2, mas olha só. Dando 15. E embaixo, né? É. E agora? Deixa eu ver aqui. Olha, eu dividi em cima e embaixo, não foi? Na hora que eu saí cortando, eu cortei os zeros, né? Ó, eu cortei esses 3 zeros e cortei esses 3 zeros. Aí ficou 2 sobre 30, né? Aí esse 2 eu dividi por 2, que deu 1. E esse 30 eu dividi por 2, que deu 15. Aí agora você percebe, ó. 1 é igual a 1, então x é igual a 15. Terminou. Entendi, obrigado. Beleza? Uhum. Quem colocou a setinha, tira a setinha. Bom, aí aqui eu tenho que ele fala sobre modelismo. Aí ele diz, ó, apaga essa setinha aqui também. Modelismo é a prática de construir réplicas de objetos com dimensões proporcionais às reais. Entre as categorias mais conhecidas estão o automodelismo, carros, o aeromodelismo, aviões e o nautimodelismo, que são as embarcações. Está tudo aqui. Aí ele fala, a principal ideia é confeccionar uma réplica do objeto real em menor escala, que seja a mais fiel possível. Aí aqui ele vai mostrando, né? Aí usam-se a escala de 1 para 24, de 1 para 24, de 1 para 25, de 1 para 20, e assim sucessivamente. Pronto. E agora chegou aqui as nossas atividades. Ó, veja que esse assunto ele é simples e ele é curto. Eu não vou responder para vocês a atividade, mas eu vou dar um caminho para vocês responderem a atividade. Beleza? Uhum. Ó, ele diz, observe a miniatura de um carro em escala em que foi... A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Vocês estão vendo qual foi a escala que ele foi construída? 1 por 64. Muito bem. 1 para quanto? 64. Para 64. Aí ele diz, as dimensões reais desse modelo de carro são 4,03 metros de comprimento e 1,50 de largura e 1,5 ou 1,50 de altura. Usando uma calculadora, determine em metros as dimensões aproximadas dessa miniatura. Olha, galera, se ele fez 1 para 64, tá certo? Você vai fazer essa comparação de 1 para 64 em relação a 1,54, a 1,50 e a 4,03. Como se faz isso? Como é que faz isso? Uma regra de 3.
Entendeu? Sim. Você vai fazer uma regrinha de 3. 1 está em para 64, entendeu? Assim como quem? 4,03 metros. Opa. Peraí, calma aí. Quem estiver colocando essa setinha, tire, por favor. Não é eu. Olha só. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a dimensão real ou ele quer saber a imaginária? Real. Hã? Real. Presta atenção. Miniatura. Ele quer saber a real ou a virtual? A imaginária? Imaginária. A imaginária. A imaginária. Aí, veja, 1 sobre 64. Pensa direitinho. 1 sobre 64. Eu faço uma pergunta bem simples. Esse 1 aqui é imaginário ou é real? Real. Opa! De novo. Imaginário. Imaginário. E esse 64 é quem? Real. Esse aí é o real. Real. Então, você vai fazer uma comparação. Ele já dá as dimensões reais. Então, aqui vai ser quem? 4,03. E em cima, quem? X. Entendeu agora? Yes. Vou fazer uma regra de 3. Agora, presta. Professor, licença. Oi. Então quer dizer que vai ser o 64 embaixo e em cima o X, né? Porque, veja bem, ele está pedindo o quê? As dimensões reais do modelo de carro. Tá? Certo. Bom, imagina, você acha que um carrinho pequenininho desse teria 4 metros, tá camiseta, é o quê? Então, Foi agora, o Homem-Formiga que encolheu. pois é, pronto. É o que eu vou fazer aqui. Só que o seguinte, você precisa transformar isso daqui em quê? Ó, tá em metros. Está em metros. Ô, professor, licença. Foi. Aí do outro lado vai colocar X também em cima do 4,3 metros. Só que você precisa transformar isso aqui de metros para quem? Centímetros. Centímetros. Entendeu agora? Entendi, professor. Ah, então é para voltar a vírgula. A vírgula anda para a direita, né? Uhum. 3 casas. Vou Ou dizer seja, não. 4.030. Vou dizer não. Pronto, é desse jeito. A mesma coisa aqui, gente. Os piolhos parasitam o couro cabeludo. Quem aqui nunca teve piolho não sabe como é bom. É bom. Eu É nunca horrível. tive. Bom nada. Eu não tenho. Olha, aí ele diz, qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? Então, a escala que ele faz aqui, ó. 4 centímetros. Veja, essa escala aqui, essa imagem é a imagem real dele ou é a imagem virtual? Virtual, porque ele é bem menor. Muito bem. Você já imaginou um piolho de 4 centímetros, meu filho? Eu saio correndo. Ia ser bronca, né? Pronto. Eu saio correndo. Pois é. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, a mesma regrinha de 3. Só que a escala, se eu não estou enganado aqui, é de 20 para 1. Não sei aqui. 20 para 1. Por que maior? Maior porque a imagem é maior. Quebra a cabeça aí para resolver. Aí, no caso aí, professor, vai ter que dividir, né? Nessa regrinha de 3. Vai ter que dividir um momento. Oi, Júlia, diga. Júlia levantou a mão. Diga, Júlia. É porque tem coisa que se eu falar aqui, responde a questão. Então eu não posso. Deixa eu ver aqui o que a Júlia está falando no chat. Foi sem querer, professor, ela disse. Ah, tá bom. Bem, Acontece. a terceira questão diz a mesma coisa, praticamente. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar 15 metros. Então, qual foi a escala dele? 15. Não esqueça disso, viu?
15 cm para quem? 15 De metros. metros. Agora, você não pode deixar metros aqui embaixo, não, viu? Transforme 15 metros para centímetros. Beleza? Não diga não. Depois que você fizer isso, aí você vai e resolve uma regra de 3. Tudo aqui é a mesma coisa. Então, professor, o imaginário sempre fica embaixo e o real sempre fica em cima. É. Beleza? Travou. Pronto. René não, o imaginário fica em cima e o real embaixo. Exato. Só que você tem que entender o que é que ele está pedindo na questão, né? Veja que aqui ele dá direitinho. Ó. Você tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. Você não O pode, imaginário fica em cima ou embaixo? Eu não entendi direito. meu amigo, de novo, imaginar Imaginário, sobre quem? Real. real. Entendeu? Entendi. Imaginário sobre um real. Bom, a quarta questão é a mesma coisa. Veja que aqui ele falou em escala de 1 para 200. Então, para cada um centímetro que ele desenha no mapa, você tem 200 centímetros na realidade. Então, parem de escrever aí, senão eu vou ter que bloquear vocês. Ó, bora usar a lógica. Se é 1 para 200, se eu colocar 2 aqui, embaixo eu vou colocar quanto? Se é 1 para 200, se aqui eu coloco 2, embaixo tem que colocar quanto? Professor, sua voz tá travando toda. Tá pipocando. Tá. Pronto. Agora estão me ouvindo bem? O professor Cadu tá perguntando como é que faz para armar a conta. Armar a conta. No Eu estou chat. respondendo agora. Ó. Veja. Uma escala de 1 para 200. Aí você coloca 1 para 200. Se aqui é 2, aqui embaixo é quanto? Usa a lógica. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Então, se é proporcional, 2 vezes 200 dá quanto? 400. Entendeu agora? Se aqui for 3, vai dar quanto? 800. Vai dar quanto? 800. 800. Bom, presta atenção. 600. Hã? 600. 600. Foi que eu fiz errado. Né? Você imagina que agora aqui é um 3. Ó. 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 2, 6. 600. Aí ele faz a pergunta. Digamos que ele faça a pergunta. Se tudo isso aqui que ele construiu, usa a lógica, Professor, eu tô fazendo pergunta no chat. tivesse 3 centímetros, quantos metros teria na realidade? Professor, 600. professor, Foi. você pode olhar o chat porque Cadu fez uma pergunta. Pera aí, rapidinho. Não, professor, deixa eu fazer a pergunta de Cadu aqui mesmo. Ele perguntou de onde veio esse 2, que no caso o senhor trocou para um 3 ali. Ah, tá. Não, veja só. O 2 não veio de canto nenhum. Olha bem. O que nós estamos trabalhando é com proporção, gente. Proporção. Deixa eu chamar aqui a atenção de vocês. Nós estamos trabalhando com proporção. Proporção é sempre assim. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É sempre o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. É sempre nessa dinâmica. O que é uma coisa proporcional? Uma coisa proporcional é quando você duplica, triplica, quadruplica, quintuplica. Aí vai assim, sucessivamente. Então, quando você vê aquele 2 ali, de onde foi que ele surgiu? É porque aquele 2, na verdade, é o dobro. Eu poderia ter colocado um 3. Aí seria o triplo. Bora lá. Eu vou trazer vocês aqui para a tela para explicar nesse entendimento. Bora pensar o seguinte. Imagina que eu tenho aqui... Vou colocar outro número para você pensar.
Imagina que aqui é 2 e embaixo é 5. Bora só imaginar. Aí eu quero formar dois números proporcionais. Vou chamar esse de x e vou chamar esse de y. Tá bom? Pronto. Eu tenho que criar mais dois números proporcionais, x e y. Então, o que é que eu faço? Presta atenção. Eu faço assim, ó. Pensa em um número aqui. Um de vocês. Pensa em qualquer número aqui, para eu colocar aqui no meio. Pensa aí em qualquer um. Digam aí o número. 60. 6. 6. O outro foi logo para 60. O outro só pensa em número alto. Ó, Vai ficar mais difícil. que é 6. Certo? 6 vezes 2 é quanto? 12. 12. 12. E 6 vezes 5 é quanto? 30. 30. Então, eu posso dizer que 2, 5, 12 e 30 são proporcionais. Por quê? Porque 2 vezes 30 é 60 e 5 vezes 12 é 60. Então, quando você viu eu colocando aquele número ali, na escala de 1, quando você viu eu colocando na escala de 1 para 200, olha bem, de 1 para 200, aí você viu eu colocando um 2 aqui, e aí você ficou pensando de onde foi que surgiu esse 2, é porque eu estava dizendo o dobro de 1 é 2. Então, o dobro de 200 é quem? 400. Digamos que eu não tivesse colocado 2. Digamos que eu não tivesse colocado 2. Digamos que eu tivesse colocado 5. Então, ó, o 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 200 é 1000. Então, você poderia dizer que, se no teu mapa tem 5 centímetros, então tem, na realidade, 1000 metros. Ô, professor, um Tem exemplo, um quem está no centímetro. computador, como A é que vai quantidade usar a de régua? Como é que vai usar a régua para poder medir? Veja bem, aí você vai ter que pegar o seu material. Mas a tua pergunta foi boa. José, eu vou pegar o meu material, você vai pegar o seu livro para tentar fazer. Digamos que você não tenha livro, aí você faz o seguinte, diz, ó, Joséias, quando eu coloquei aqui no meu notebook, deu tantos centímetros. Aí você vai fazer para o que apareceu no notebook. Eu coloquei no meu celular, vai colocar, eu imprimi, vai colocar o que você viu na impressão. Aí, na hora do exercício, você diz para mim, ó, José, quando eu medi no celular, no notebook, na impressão, no meu livro, deu tanto. Aí tá valendo. Beleza? Beleza. Pronto. Porque o importante aí não é o seu material. O importante aí é você aprender como é que se faz essas proporções. Beleza? Tio Josa, Cadu fez outra pergunta, a professor. live vai cair daqui a 4 minutos. Vai não. Cadu Não? perguntou, mas como eu faço para saber se é o dobro, triplo, etc. Ah, tá. Bora lá, de novo. Bora usar lógica. E agora a gente vai ter que usar lógica, tá bom? Veja só. Aí você vai ter que ser bom de cálculo. Tem que pensar direitinho. Como é que você vai saber que é o dobro e tal. Bora lá. Quem? Bora só imaginar. Digamos que essa casa aqui minha... Desculpa aí, rapidinho. Digamos que essa casa minha aqui, ela é minha casa na realidade. Na realidade. Vamos só supor. Na realidade, essa é minha casa. Minha casa real. E a distância, o comprimento dessa minha casa, na realidade, ela é, vou colocar assim, 10 metros. Tá bom? Na realidade. Pensa aqui é real, tá? Aqui é real. Aí eu vou e desenho no teu caderno. Eu desenho minha casa no teu caderno. Ó, desenho aqui no teu caderno minha casa. Minha casa, minha vida. Tá aqui. Só que quando eu desenhei aqui, presta atenção. Eu disse que aqui são 10 metros. E aqui embaixo é 1
centímetros. Então, a escala vai ser de 1, porque é imaginário, 1 para quem? 1 para 10. 1 para 10. Aí, vamos supor que eu diga assim, olha, fulano, se eu aumentar a minha casa mais 10 metros, se eu aumentar 10 metros, ela vai para 20 metros. Concorda comigo? Pronto. Então, se aqui embaixo ela vai para 20, então aqui embaixo ela vai para quanto? É a pergunta. Mas se você observar direitinho, ó, qual foi o número que multiplicou 10, que deu 20? 2. 2. Então, 2 vezes 1, 2. Então, a minha escala agora de 1 centímetro, ela tem que ir para 2 centímetros. Então, professor, então quer dizer que um exemplo, o número que eu quero vai ser 6. Aí eu vou multiplicar o 10 pelo 6 e o 1 pelo 6 também? É. Seria com base na pergunta, no caso, né, professor? Você só pode multiplicar o de cima pelo mesmo valor que você multiplicou o de baixo. Ah, não vou multiplicar o de cima por 5 e o de baixo por 4. Não pode. Porque aí você quebra a proporcionalidade. Se você multiplica o de cima, também tem que multiplicar o de baixo. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldades de resolver. Mas se tiver, eu acredito que sexta-feira ou amanhã nós vamos estar tendo mais uma aula. Aí é o momento de você tirar suas dúvidas. Beleza, pessoal? Very good, very nice. E a nossa aula já temos quase 1 hora de aula. E isso está sendo gravado e eu vou postar no YouTube. Então, se você puder e quiser, vá lá no YouTube, reveja a aula. Quem não assistiu, passe, porque isso é de bastante importância. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Qual é o canal do YouTube? Não, aí é brincadeira. Aí eu vou dar um cascudo em tudo. Ei, Bruno, ele envia no Google Classroom, aí tu vai apertar para abrir o vídeo. 2 meses já de Vou canal, dar um professor. cascudo em tudo, boy. Olha, tô brincando. Vamos lá. Agora eu vou tirar uma foto de vocês e peço para que vocês coloquem a câmera ligada ou de repente vocês coloquem uma fotinha aí de vocês, beleza? Ah, já tá com fotinha, relaxa. Certo. Bom, Camille já apareceu, Beatriz não apareceu, Daniel não apareceu, Natália não apareceu, Renê Eu não sei botar foto e eu tô toda Beatriz. desarrumada, professor. Olha a minha Renê, só na balaca aí, Renê. Bruno é feio de todo jeito, hein? Meu Deus do céu. Ah, brincadeira, Bruno. Bom, agora eu vou tirar aqui a nossa foto, tá certo? Todo mundo. Ei, Rafael Araújo, Raquel tá diferente, Raquel. Que coisa mais linda de Jesus. Oh, meu Deus. Olha a Renê. Bom, Não dá pra aparecer nos olhos, não. Tô lascado. vai aqui o meu agradecimento. Vai aqui o meu agradecimento para todos os meus queridos, Hack News. para todos os meus queridos alunos, né? Então, boa quarta-feira para todos vocês. Vai aqui o meu agradecimento a Bruno, Renê, Gabriel, Rafael, Alex, Bárbara, Beatriz, Bia, Camille, Clara Gouveia, Natália apareceu, Biti. coragem, Clara, Daniel, Hugo, Júlia Santiago, Natália e Vitória, tá bom? Beijo para vocês e saudade. Até. Alô, Raquel. Também tô com saudade. Aula online é uma praga, quero presencial. Tchau, Raquel. Beijo para vocês, pessoal. Tchau. Tchau. Não.